último programa que ele participou aqui, eu fiz um convite ao Gastão ao vivo, ele topou. Uma vez por mês, não com uma data fixa, mas uma vez por mês, ele vai participar aqui do programa, sempre trazendo um tema diferente, um assunto diferente. No primeiro momento, nós falamos aqui de doação de órgão, tema bom de debater. E agora nós vamos falar da saúde do idoso, que pode ser feito, que pode ser feito, o que deve ser feito e, sobretudo, né, o direito do idoso à saúde também. O idoso tem direito a uma série de coisas que são paradas em lei. E a saúde também. Gastão está aqui para a gente falar disso, para a gente conversar sobre esse tema, esse assunto aqui no programa. Doutor Gastão, alegria grande receber o senhor aqui no programa. Tudo bem? Tudo bem, Parraro. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui. Queria estar te recebendo aqui. E antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer pelo último convite. Já na semana seguinte, que a gente conversou sobre doação e transplante de órgãos, tivemos 2 doadores de órgãos e isso resultou em 16, 18 vidas salvas. Logicamente que 100% não tem a ver com você, mas a participação com certeza que teve, que sua audiência é grande e doação de órgãos é uma coisa que salva vidas. E eu agora estou imbuído nessa missão, que é uma missão de levar temas à população. Não são temas de muito embates, mas são temas meio esquecidos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do velho, do idoso. E o idoso ele tem uma série de direitos, uma série de deveres que precisa ser discutido. Sim. Só para vocês terem uma noção, já em 2025, 30% da população serão de idosos. Então, transpondo isso para Cachoeiro do Itapemirim, nós vamos ter 60 mil idosos em Cachoeiro do Itapemirim. E a gente precisa alocar esse pessoal em algum tipo de assistência, de alguma maneira. Isso é um projeto que ele passa a ser um projeto social, mas agora ele passa a ser um projeto para o próximo prefeito. A gente sabe que a saúde é um processo tripartite que corresponde ao governo federal, estadual e municipal, mas a nossa parte nós temos que fazer. Então, o município requer urgentemente uma situação em que possa acolher seus idosos. Você fala dessa questão aí que a questão do idoso precisa ser debatido, precisa ser conversado, até para o idoso compreender quais são seus direitos, e aquele que faz o atendimento, que vai desde da secretária lá do posto de saúde, quem atende no ônibus, também, quando você debate, esse conhecimento, essa informação chega, porque o idoso tem uma série de direitos, né, Gastão? Olha, eu acho que é muito pouco essa questão de você arranjar um local para o idoso aos sábados à tarde ou domingo à tarde e se divertir um pouco. Eu acho que é muito pouco dar ônibus de graça para idoso entrar no ônibus no Coronel Borges e descer no BNH e vice-versa. Enfim, isso é muito pouco. Nós temos que ter um programa para idoso, um programa que o idoso ele se cuide. A gente sabe que hoje faz parte da saúde de todo mundo, que é alimentação e atividade física. E junto disso aí, a gente precisa ter uma assistência médico-social. Se você não tiver isso, essa assistência médica ela requer ressonância, tomografia, ultrassom, laboratório, médicos. E a parte social é para você alocar esses idosos em lugares em que ele se sinta confortável. E até mesmo você usar os lares de
de acolhimento de idosos. A gente sabe que pelo Estatuto do Idoso, a obrigação de ficar com o idoso é da família. Mas como eu vou tentar que um idoso fique em casa com 5 filhos, um salário mínimo e 4 filhas fumando maconha, crack, enfim. Um salário mínimo não dá sequer para comprar o remédio. Então nós precisamos ter uma rede de atendimento a esses idosos que eles satisfaçam esse grupo de 60% da população. E aí qual é o caminho? Como é que faz isso? O caminho primeiro é você seguir, em parte, nós já temos desde do ano 2000, 2006, por aí, algumas associações de pequenas cidades, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, que já vivem essa situação. Então, já tem modelo? Já tem um modelo institucional para isso aí. De colocar na realidade é o seguinte, como existe já em outros estados esse modelo, é pegar, trazer para cá aquilo que dá certo em outros estados, Gastão. Na verdade é isso. Com certeza. Eu acho que o Brasil tem climas diferentes, mas nossas raízes são as mesmas. Tá? Então nós não temos pessoas, a longevidade, o tempo de viver, ele é semelhante até dos povos indígenas que antigamente vivia 20, 23 anos, hoje ele vive 60, 70 anos. A síndrome de Down, que é uma doença, que é uma deformação, uma deformidade genética, hoje eles vivem até ter doença de Alzheimer. Então a população ela é muito igual. Então você pode traçar programas semelhantes para um povo que é o mesmo, que Brasil é Brasil. Não? Então nós podemos criar estruturas, tá, compostas de atendimento, de acolhimento a esses idosos e dar-lhe assistência de acordo com a necessidade, que pode ser um atendimento do seu problema gerontológico, que é um problema social e que futuramente pode causar doença, um problema assistencial, mas nós podemos também tratar de doenças. Porque a geriatria, na verdade, é um pedacinho dessa ponta desse iceberg. A geriatria são algumas doenças que predominam nas pessoas idosas. Mas as doenças do idoso são diferentes das doenças dos mais jovens. Elas pegam os mais velhos pelo processo natural de desgaste das nossas defesas do corpo, da nossa hidratação e das nossas condições financeiras. Uma coisa que eu gostaria de chamar bem a atenção aqui, que é a nossa vida financeira. A nossa vida financeira, ela tem um declínio muito grande quando você se aposenta. A aposentadoria no Brasil, ela é um castigo, porque você... E no momento que o cidadão mais precisa... Que ele vai compra remédio, né? Que ele mais precisa é quando cai a renda dele. Cai a renda e você fica mais doente. Porque teu corpo, o nosso corpo com envelhecimento, ele perde sua imunidade, ele perde sua quantidade de água, você fica mais frágil. Tem duas coisas que o idoso sofre muito, que é com abandono, com a fragilidade, enfim. Isso torna o idoso muito vulnerável, muito triste, muito deprimido, e com isso abaixa a sua imunidade e você morre por aí. É muito comum a gente dizer que o velhinho morreu assim que a esposa morreu. Claro que morre. A solidão para o idoso é uma coisa muito triste. E fora o desgaste
dos próprios filhos, do próprio, enfim, do próprio abandono. Uhum, sim, sim. Agora, Gastão, você fala o setor público pode e deve fazer pelo idoso. Nós temos que falar do idoso que está também, nós estamos falando aqui do idoso que está aposentado, que já está em casa, mas tem o idoso que está em produção, continua trabalhando, que continua produzindo com 60, com 70 anos de idade, produzindo e produzindo muito bem. Esse também precisa ser cuidado para ele manter a saúde, manter a condição de alguém produtivo, né? Olha, é muito comum você ver as coisas acabarem por não ouvir o mais velho. Uhum. O mais velho, o mínimo que ele tem é experiência. E se ele tem experiência, ele tem uma vivência muito maior. Não estou falando de saúde, eu estou falando de empresas, de agronegócio, de indústrias, de comércio. Assim, é muito comum você ver as coisas acabarem depois que o chefe da família sai da situação. Sim. Então, quando o velho da saúde, um bom exemplo disso aqui no nosso meio, no Brasil, é o Grupo Votorantim, da família de Antônio Hermílio de Moraes. Eles criaram uma dinastia de cimento, de aço, de ferro, de cuidado de beneficência portuguesa em São Paulo. E hoje, há pouco tempo, tive na beneficência portuguesa, é um neto de Antônio Hermílio, que é o sucessor. Uhum. Que hoje a gente nas empresas, a gente não tem o cuidado de falar em holding, que é sucessão familiar. Como eu devo fazer para que meus filhos continuem aquilo que eu fiz, ele continuar fazendo e melhor. Essa é a grande... Deixa eu puxar o intervalo comercial e eu quero voltar falando de uma questão com você, que é exatamente... você fala do abandono do idoso e tem a questão do idoso não ser escutado, né? Aí ele não é escutado dentro de casa, ele não é escutado na política, ele não é escutado no setor da saúde, você falou aí da questão empresarial. O Brasil é um país que está ficando um país de idosos, né? Essa é a questão, e você citou aqui isso em razão a gente está vivendo mais do que vivia antes, né? Hoje você vive com... Roberto Carlos está com 84, fazendo shows todo dia. Imagina, 84 anos de idade, viaja o Brasil, viaja o mundo, fazendo show. Quem não trabalha com isso, não sabe o quanto é desgastante você fazer um show. O Roberto faz um show a cada 3 dias. Está produzindo, e tantos idosos que estão aí produzindo e produzindo muito lúcido, muito condição física muito boa, mas poucos são ouvidos, principalmente no setor da política. O idoso, ele é pouco ouvido nessa questão e ele pode dar uma contribuição muito grande. Vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, GDS, TV Brasil. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa. Essa é feita com carnes nobres, pura carne de pernil, uma delícia. Tem aquelas marcas que depois de assada resseca, né? A linguiça Cofrio não, meu amigo, suculenta, gostosa, temperada, especial demais. Leve Cofrio para casa, Cofrio, sabor a toda prova com a gente aqui no programa. Doutor Gastão está aqui conversando com a gente. Gastão é médico conhecido. Eu costumo dizer que Gastão é aquele médico do corpo inteiro. Nós temos médico de mão, de pé, de dedo, de cabeça, de pescoço. Gastão é aquele médico do corpo inteiro, né? E aí traz esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida, ao longo do tempo. E Gastão tem uma outra questão, né? É um apaixonado
pela nossa cidade, é um apaixonado por cachoeira. Você tem quantos anos de cachoeira, Gastão? Eu tenho 73 anos de cachoeiro, porque eu tenho 73 de idade. Profissionalmente, 45 anos. 45 anos 45 anos trabalhando. Voltando lá na nossa conversa, assim, a nossa hora de morrer, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, seria hoje 78 anos de idade. É a média do brasileiro morrer. Mas a gente olhando mais adiante, o que acontece? Nós vimos lá atrás o presidente Reagan, 80 e tantos anos. O Bush pai, com 80 e tantos anos. Depois veio o presidente Clinton, já garoto, hoje já está mais velho do que eu. E o atual presidente dos Estados Unidos, mais de 80 anos. Apesar que, de longe olhando, eu acho o presidente dos Estados Unidos meio com um déficitzinho cognitivo, ele masca um pouquinho na memória. Eu acho ele meio lento, meio alguma coisa tem ali. Tá? Enfim, eu não acho que a idade seja um fator que te traz uma exclusão da vida política, da vida da cidade, da vida social, enfim. Eu acho que a idade é um fator de ajuda àqueles mais que agem um pouco as coisas com mais coração. Eu fico às vezes me perguntando quanta coisa que se acontece do ponto de vista aqui no nosso município e fora, quanta coisa que se acontece que se tivesse ouvido uma pessoa com mais experiência não teria acontecido. O planejamento, assim, a gente passa por isso tudo. A gente passa pela juventude e vê que hoje, sem o planejamento, você sequer vê uma obra começar e terminar no período combinado. E isso precisa de alguém com uma visão ampla, maior, ou seja, precisa de alguém mais velho um pouquinho. Para você causar um impacto negativo menor possível na vida do cidadão. Né? Do cidadão que tem lá sua loja, que tem seu comércio, que tem sua casa, que tem sua garagem para chegar e sair. Enfim, quando você escuta a pessoa com maior experiência, a tendência é você errar menos, não é? O que preocupa, na verdade, são algumas coisas que deixam o idoso fora do mercado. O que deixa o idoso fora do mercado? A primeira coisa é o excesso, me parece que é um excesso de angústia, sofrimentos, maltratos, e que há um depósito de uma substância ruim na cabeça que a pessoa fica com déficit de memória. É a doença de Alzheimer. A segunda coisa a gente não reconhece, que seria a doença de Parkinson. Você passa a ter muita rigidez, muito tremor, você passa a ter dificuldade de realizar as coisas. E a terceira coisa são as complicações da vida irregular, a hipertensão, diabetes e que levam ao acidente vascular cerebral. Essas três situações, com raríssimas exceções, elas assim, hipertensão, diabetes, doença de Parkinson, AVC e doença de Alzheimer, você botar isso dentro de uma gaiola, que seria uma unidade geriátrica, você cuidaria bem disso. E para cuidar bem disso, eu preciso de serviço social, enfermeira, ressonância, tomografia, ultrassom, laboratório e um grupo de pessoas com formação para esse tipo de atendimento. Isso é muito barato em relação... Como é que você vê o atendimento ao idoso no nosso município? Zero.
Zero. Ruim. Muito ruim. Eu vejo... Você deu o ciclo da cultura para o idoso dançar um forró uma vez por semana é muito pouco. É bobagem. Inaugurar uma casa, vovó Matilde lá, é muito pouco. Não adianta você recolher uma van, uma Kombi, seja lá o que for, de pessoas com idade e levar para a pracinha para ver uma pessoa tocar lá um acordeon, uma guitarra, ou cantar uma música, bater palma, porque isso não melhora o raciocínio, a parte cognitiva, a parte de raciocínio do idoso. O que melhora o idoso é você criar para ele atividades mental. É você criar trabalhos manuais, aprender a computador, aprender a tirar foto, aprender a sentar em um lugar, numa mesinha, escrever alguma coisa, ler alguma coisa, e depois você ter alguém que faça esse trabalho numa sala, não precisa ser grande, com 10 idosos, você corrige bem, 10 de cada vez. Então, assim, se você somar todos os lares de Cachoeiro, com exceção do lar do Paraíso, que é uma coisa mais particular e fora da noção da pessoa menos carente, que vai de 6 a 8 mil reais mensal, isso está fora do nosso... Então, nós estamos falando de um lar, mas é um lar particular. Isso é particular. Eu falei aqui do São Geraldo, tem lá, mas tem lá que o particular, mas foi inaugurada uma casa agora recentemente para o idoso no São Geraldo. É a vovó Matilde mesmo, não? Acho que é isso. Deixa eu te falar, a vovó Matilde, ela sempre existiu. Sim, sim. Foi lá desde o primeiro governo, um dos governos Ferraço, ele inaugurou lá. Tá, o que acontece é o seguinte, você vê até mesmo nesse momento, estou falando até sexta-feira, que hoje é segunda-feira, eu não sei. A maior empresa cooperativa de Cachoeiro não tem geriatra. Zero de geriatra. Então você vai ver assim, Gastão, como é que você está querendo fazer alguma coisa se não tem geriatra? Sei, não tem porque não se contrata, não tem porque você não monta. Então, assim, eu me lembro muito do início do primeiro tomógrafo de Cachoeiro, que ninguém tinha. O doutor Vicente comprou um tomógrafo e hoje você faz 30 tomografias por dia. Quando inaugurou o Instituto do Coração, o maior debate é não tem profissional para cuidar. Hoje tem um monte aí cuidando. Está sobrando, né? Está sobrando. Então, assim, as coisas só existem a hora que você bota a mão na massa e faz. Tá? E tem que ser feito, precisa ser feito logo. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a vida por falta de acomodação, por falta de profissionais, por falta de vagas, por falta de... Existe uma rede de atendimento pré-hospitalar para todos nós, que ela é uma rede que até funciona, que é para cada situação você tem um hospital que você vai. Mas às vezes o hospital não está na cidade, está fora da cidade. Mas como é que você leva um senhor de 80 anos a São José de Calçado se você não levar a família junto? E essa família ganha salário mínimo, não tem hotel para ficar lá. Então, assim, e nem carro para ir e voltar. Cria-se o mesmo problema que às vezes aqui dentro da cidade. Você bota um hospital lá na Safra, é um hospital para rico, não é um hospital para pobre. Pobre não tem dinheiro para pagar Uber, pagar ônibus. Ônibus não faz horário porque não dá dinheiro. Tem um ônibus 7 da manhã, outro 7 da noite. Então você tem que facilitar os acessos. E isso vale para um ônibus, para calçada. Você hoje está trazendo aqui um tema, que é essa questão do idoso. Nós estamos falando do nosso país, que está se tornando um país de pessoas idosas. País de velhos. E aí o país ele não está preparado para isso. Né? Nem mentalmente, né? Nem culturalmente falando, como nessa questão estrutural que você traz aqui, que é o cuidado realmente com o idoso, com a saúde do idoso, com a saúde física do idoso, saúde mental do idoso. Né? A minha pergunta seria o seguinte: olha, se eu virasse prefeito e entregasse isso na mão do Gastão, o que o Gastão faria? Você praticamente já disse qual é o caminho
e você traz aqui algo que você vai falando e eu vou pensando na questão econômica. Um programa que não é caro. Você está falando de situação que não é caro para você tocar programas desses. Não, Parrara, eu acho que ninguém deve trabalhar com sonhos. As pessoas devem trabalhar com a realidade, uma realidade possível. E aquilo que cabe no bolso de uma prefeitura como de Cachoeiro, que é uma prefeitura de arrecadação pequena, arrecadação pobre, mas que recebe nessa administração, qualquer administração, recursos do Estado, recursos do governo federal, basta você ter projeto. Dinheiro tem. E isso não é sonho. Você montar um instituto, uma casa geriátrica, e nem será a primeira, nós já estamos atrasados 20 anos, e 2000 alguma coisa no Paraná já tinha, isso seria uma coisa assim, imediata e logo, e independente de quem vai ser o prefeito, o que vai ser. Sim, assim, sim. Isso é uma unidade que faz parte do sistema de saúde. E outra coisa, isso é um engodo, isso é uma mentira. Esse negócio de Cachoeiro tem 35 postinhos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Tem que acabar com essa pouca vergonha. Porque isso aí, assim, você construir 35 casas para atendimento a doentes, facílimo. Sim. Procura médico nessas 35 unidades. Vai lá procurar um profissional. Vai lá um profissional. Encaminha para o postinho. Postinho não existe. Existe a estrutura física lá. E outra coisa, é uma ciumeira quando você bota um postinho em Córrego dos Monos, ou bota lá no Coramara, ou bota não sei aonde, que se criou uma dinastia de vereadores donos de regiões. Isso aí é um absurdo. É verdade. Assim, o que precisa é contratar os profissionais necessários para aquela situação. Se você não tem condição de botar 30 unidades, bota 5. Sim, mas funcionando. Funcionando. É melhor você ter 5 funcionando do que 35 que nenhuma funciona. Eu te confesso que eu ando muito decepcionada com assistência médica em Cachoeiro do Itapemirim. O CRE... E aí você não está falando nem só da questão da assistência ao idoso, você já está falando estou falando da assistência toda, porque o CRE, nós éramos em 80, eu fiz parte dessa geração dos 80 profissionais do idoso, hoje está reduzido a 5, 6 ou 10. Assim, essa sobra vai para onde? Você está falando aqui de especialidade. Sim, Centro Regional de Especialidade, Centro de Atendimento ao Idoso, que é Centro Regional de Especialidade, onde deveria ter geriatra. Por que não tem? Porque o governo não contrata. E se contrata, quer pagar um salário que o sujeito no primeiro dia desiste. Sim, ele desiste, ele não desiste só pelo salário, ele desiste pela demanda reprimida. No primeiro dia que ele vai trabalhar, tem 200 pessoas na fila. Ele não quer ver. Com salário deste tamanho, o cidadão não vai trabalhar. Aconteceu agora, na semana passada, em Cachoeiro, uma reunião, auditório cheio, na Câmara Municipal, porque não tem neuropediatra. Não tem mesmo não. E nem vai ter se você não contratar. Ou você contrata uma empresa, uma cooperativa de neuropediatra, ou você não vai ter, porque só tem um em Cachoeiro. Então, assim, essa questão, Cachoeiro deve ter com formação geriátrica, pelo menos são clínicos. Os geriatras, eles são apenas clínicos. Sim. Você tem uma formação de médico de família em Cachoeiro, tem residência médica em clínica médica. Assim, falta montar a equipe. De que você gosta? Eu gosto de tratar de velho. Te coloca num lugar, te paga e te dá condições. O melhor que fica do doente não é o dinheiro, não é o doente. É as condições que te deu para você trabalhar. Bem, hoje conversamos com o Gastão, meu amigo doutor Gastão, aqui no programa. Ele volta uma vez por mês aqui, tá? Daqui a 30 dias ele volta aqui no programa com outro tema diferente. Quero agradecer muito sua vinda aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado
pela contribuição aqui no nosso programa. Um abraço para você. Muito obrigado, Parraro, e te parabenizo mais uma vez pelo programa anterior. Você é responsável por parte dessas doações de órgãos que houve. Você que é, e outra coisa, esse tema que você traz aqui é muito importante, e você traz um assunto no programa de hoje, por exemplo, que com certeza vai contribuir e muito para aqueles que pretendem ser prefeito de Cachoeiro. Com certeza, todos, pode pegar isso aqui e falar, opa, peraí, olha a luz que o Gastão trouxe lá, ó. Olha a luzinha que o Gastão acendeu lá no programa do Parraro. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de televisão. E para você um grande beijo, fique com Deus. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.